Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e olha, acabou a caminhada do Popper em Roland Garros e como acaba em triplo 6-3 para Tommy Paul. É aquele negócio, né? Tá fisicamente muito bem, né? Jogou 10 sets nas últimas duas partidas, né? Contra o Fucsovics e o Khachanov e hoje deu um couro em cima do australiano, que é aquele negócio, né? Precisaria jogar muito bem no fundo de quadra para ter uma chance contra o Paul e devolver saque muito bem. Eu nem acho que ele devolveu tão mal, porque ele produziu breakpoints, mas na hora de convertê-los, ou o Paul jogava muito bem, ou ele fazia besteira, fazia um erro não forçado bobo. Então, assim, é aquele negócio. O tênis é sobre aproveitar a oportunidade, sobre o quanto que você consegue tirar o adversário da zona de conforto, colocar dúvidas. E no final, o Tommy Paul foi o tenista que melhor entendeu a partida taticamente. O plano de jogo era bem óbvio, forçar o jogo pelo backhand do australiano, colocando maior parte do tempo as bolas mais baixas, né? O Popper tem, assim, um problema grande no jogo quando se trata do backhand, né? Que principalmente nesse tipo de situação que é bolas mais baixas, né? Quando a bola fica muito alta, a gente viu contra o Alejandro Tabilo, até mesmo contra o Nuno Borges, né? Ele até consegue controlar de cima para baixo e até ser agressivo no backhand, né? Isso é uma das coisas que ele melhorou. Mas ainda assim, ele não é um cara que tem tanta confiança. Você vê que assim, o backhand sai muito mal da mão dele e ele poucas vezes conseguiu ali tentar fazer algo diferente. Tentou algumas vezes mudanças para paralela, mas ele não conseguia sustentar isso bem. Ele tentou ser um pouquinho mais agressivo na cruzada quando tentou, mas não estava machucando o Paul. E o Tommy Paul hoje, assim, né, brilhante no fundo de quadra, né, contra-ataques muito bem definidos, excelentes trocas de direção, soube taticamente se impor perante o australiano e tirar a ofensividade dele, não deixou ele ditar o ritmo do ponto com forehand em nenhum momento. Então, é realmente assim, uma atuação muito inteligente do Paul. E muitas vezes o que você precisa para machucar o adversário é isso, é inteligência tática, né? Tipo, não tentar entrar impondo o jogo do jeito que você gosta, né? Tipo, você tem que saber usar o que você tem de melhor para machucar o adversário, né? E o Paul, ele tem um backhand muito sólido, ele tem um backhand que ele consegue manter a profundidade, manter ângulos com muita facilidade, mudar para paralela quando se faz necessário, e essa qualidade dele foi muito bem utilizada. Eu acho que o saibro tende a ser a superfície que melhor potencialize o Paul, porque na quadradura o saque faz muita diferença, né? Eu acho que mais do que a gente vê no saibro, né? E assim, eu acho que a maneira que ele se movimenta, ele consegue jogar bem na grama, mas não tão bem como no saibro, entende? Eu acho que o saibro potencializa mais essas qualidades da movimentação e da ótima solidez dele. E essa vaga às quartas de final é muito merecida, né? O tenista americano, né, o Tommy Paul, talvez seja o menos comentado desses aí protagonistas deste país no tênis, né? Você tem o Ben Shelton, você tem o Tiafoe, você tem o Korda, você tem o Fritz, e o Paul talvez passe menos pelo radar, porque talvez ele não tenha lá aquele golpe super chamativo, porque inteligência no final, dentro de quadra, nunca é exaltado da mesma maneira que é a intensidade, a alegria do Shelton, ou do Tiafoe, a carisma do Tiafoe, entende, né? O talento natural do Korda, que ele sempre usou pessimamente, né? Ou a maneira do... O Fritz, obviamente, ele tem uma final de Grand Slam, jogou Masters 1000, então, obviamente, é meio natural que ele seja mais comentado também. Mas o Paul é aquele cara que tá sempre por baixo do radar e, assim, às vezes sofre desnecessariamente algumas rodadas. Nem acho tanta do Khachanov, o próprio Fucsovics é bom jogador, mas ali eu acho que ele começou muito mal aquele jogo contra o Fucsovics, parece que estava sentindo algum problema no abdômen. Pá, ainda bem que ele não sofreu com isso depois, né? Conseguiu conduzir a partida bem contra o Khachanov hoje muito bem também. Então, assim... O Tommy Paul é um cara que passa muito por fora do radar, talvez porque ele não tenha um jogo mais chamativo, mas eu fico encantado com a inteligência, a maneira dele de observar os problemas que o adversário está passando, e é muito por isso que ele conseguiu surpreender o Sinner no primeiro set com aquele 6-1. Óbvio, não conseguiu sustentar aí também o Sinner, né? E de qualquer jeito, ele é um tenista que sabe sair da zona de conforto, ele tem muita variedade, ele tem muitas opções, e eu acho que isso é o que muito tenista tem que observar e procurar, né? Porque a verdade é que, assim, ter um recurso de bater na bola igual um Sinner ou Alcaraz, isso aí depende de um dom de jogar tênis, né? A mesma coisa vale pro Nadal, pro Federer, pro Djokovic. Mas a inteligência em quadra, essa é a questão de saber usar os seus recursos e potencializá-los ao máximo. Isso é algo que dá para aprender, desde que o tenista tenha vontade para estar. Óbvio que assim, quando você tem uma inteligência muito acima da média, como é o caso do Paul, não é fácil replicar. Mas é o que os tenistas têm que procurar. Jogar de forma inteligente, jogar de forma que você consiga neutralizar o adversário e tirar a confiança dele, né? E assim, o fato do Paul ter machucado tanto o backhand do Popper o colocou em uma situação que toda vez que a bola ia pro forehand, ele tinha que forçar demais,
e ele tinha que forçar muito o saque. O saque que funcionou tão bem no torneio, hoje não apareceu, né? Ele tinha sido quebrado apenas 4 vezes no torneio até agora. Óbvio, não eram oponentes tão bons quanto o Paul, mas ainda assim no Saibro, e também pelo que ele teve ano passado de performances no Saibro, era impressionante, né? Hoje ele foi quebrado, se não me engano, 4 vezes na partida, né? 5 na verdade, né? Que foi 2 vezes no primeiro, 2 no segundo e uma no terceiro. Que no primeiro set o Popper começou quebrando. Mas fato é que assim, essa é a maneira do cara conseguir colocar ele em desconforto e cada vez mais ele foi entendendo mais o que tinha que fazer nos games de saque, né? Porque no primeiro set ainda teve dificuldades, no segundo o Popper criou breakpoints, mas é aquele negócio, sobre manter a frieza, sobre manter a calma, teve a partida sob controle. Então, grande vitória e eu ouso dizer, não vai ser fácil aí para nenhum dos tenistas que avançarem, seja o Ben Shelton, seja o Alcaraz. Esse é um tenista que não dá para subestimar, o Tommy Paul. Por mais que assim, o Alcaraz é favorito? É favorito. Eu acho o Paul favorito contra o Shelton, mas eu acho que o Alcaraz, assim, quando a gente viu ontem antes de ontem, né, contra o Tsumu, é um sinal assim, de que ele tem que, obviamente, trabalhar o jogo de uma maneira taticamente inteligente quando tiver dificuldades, né? E o Paul é um tenista que pode colocar o Alcaraz nessas dificuldades, não à toa ele já ganhou do Alcaraz 2 vezes, se não me falha a memória. Então, assim, não é um cara que você já tem um histórico de jogar bem contra você, né? Já tem um histórico de o estilo dele incomodar. Então, o Alcaraz não pode ir para essa partida de maneira displicente, forçar curtas ou subidas à rede sem propósito. Caso avance do Shelton, que eu acho que é a maior probabilidade, ele vai ter um oponente duro contra o Paul, porque o Paul é muito inteligente e muito sólido e é um cara de bastante recursos. Agora, no Poprin é aquele negócio, né? Ele saca bem, ele tem um bom forte, ele se movimenta bem em quadra, mas o backhand ainda é um problema, né? Eu acho que é onde ele vai ter que trabalhar. Eu acho que assim, o forehand dele, né, vai se beneficiar se ele melhorar o backhand, né? Se ele trabalhar o backhand melhor e aprimorar mais o voleio dele, evidentemente, né? Quem sabe ele possa ir para o top 20. Porque hoje, se ele tivesse vencido, ele entrava no top 20. Agora vai ter que contar com mais uma grande campanha em Grand Slam, que assim, para ele oitavas de final não é um terreno que ele está muito familiarizado, né? Agora, o Wimbledon ele já defende uma terceira rodada, então nada é tão tranquilo assim. E eu acho assim, que ele vai ter que trabalhar bastante esse lado ainda. Eu acho que ele fez progresso, tem jogos que ele bate bem o backhand, ele fez isso bem lá contra o Ruud, tudo bem que aí você vê, né, o Ruud, ele conseguiu bater o backhand por quê? A bola ficava mais alta, ele conseguia bater, mas ele tem que trabalhar com todas as nuances. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, no US Open ano passado contra o Tiafoe bate o backhand mais baixo, a gente viu que isso machucou ele, né? O Djokovic, né, ele bateu um pouquinho mais alto, ele conseguiu gerenciar mais. Isso é uma coisa que você tem que entender, tipo, o cara tem uma fraqueza e tem que trabalhar. Ele já melhorou muita coisa, vai por mim, ele é bem pior esse backhand. Agora, ele ainda tem um problemão ali, né? Tipo, ele não tem. Hoje ele não teve nenhuma saída. Ele não pôde usar slice, não pôde. Ele teve até um momento que ele foi para paralela, que até funcionou um pouquinho, mas é aquele negócio, não é algo que ele tem confiança para sustentar. Então, assim, ele tem que trabalhar isso, porque é aquele negócio, tipo, se ele melhora o backhand, eu acho que ele tem possibilidades de conseguir mais caminhos para conseguir a vitória. Ele tem um grande forehand, tem um grande saque, mas o backhand ainda é um freio para o jogo dele. No momento, é o freio que impede ele de entrar no top 20. E assim, é um ano complicado, mas ele tem, assim, momentos bons. Ele conseguiu uma boa campanha agora, ele teve seus momentos até lá em Monte Carlo, mas é aquele negócio, tá faltando aprimorar isso para poder ir além quando tiver a chance. Então vamos ver como ele vai para a gira de grama. E grama, novamente, ele vai ter que trabalhar o backhand baixo, porque lá a superfície, obviamente, acaba impondo isso a ele. Então vamos ver as soluções que ele vai trabalhar lá. E essa é a oportunidade de melhorar, né? Tipo, chegou às oitavas de final de um Grand Slam, isso é bom, bons pontos pro ranking, mas agora é trabalhar para conseguir ir além, né? Porque assim, ele ainda é jovem, 25 anos, mas é aquele negócio, tá acabando o tempo para aprimorar os recursos e estar nos grandes palcos com mais distância. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.